Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, que Deus abençoe vocês. Logo, logo nós estaremos trazendo uma formação no Ministério de Pregação. Que alegria mais uma vez estarmos juntos. E já estamos nessa live, nesse momento de formação do Ministério de Pregação. Já quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para ir se preparando e que possamos fazer este momento que o Senhor tem para nós, um momento especial de ensino, de crescimento. Que alegria podermos crescer na presença do Senhor. Que alegria. Ei, Mônica, Deus te abençoe, minha irmã. Que alegria esse momento de formação, esse momento de crescimento que nós estaremos gravando agora, trazendo um pouco do que foi o congresso online do Ministério de Pregação da SCC Brasil. Você que não pôde participar, você que não pôde acompanhar o Ministério, essa formação do Ministério de Pregação. Então, nós estaremos trazendo o nosso coordenador estadual, o Marcelo Tatal. Ele vai trazer para nós um pouco daquilo que foi esse congresso, desse abrasar que aconteceu, deste renovar que aconteceu para nós do Ministério de Pregação. E importante, eu já quero dizer para você, no próximo sábado nós teremos a live novamente do Ministério de Pregação, trazendo um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo, a postura do pregador, a postura do profeta, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo em que é necessário um crescimento, esse tempo em que é necessário que nós possamos nos aprofundarmos mesmo na presença do Senhor, esse tempo em que nós precisamos assumir o chamado de profeta, esse tempo em que nós precisamos assumir o chamado de Deus para nós, o chamado de não desistir em meio ao campo, em meio à aridez desse tempo. Somos chamados a permanecermos lutando, mesmo em meio a essa aridez, esse tempo de aridez, não desistirmos, continuarmos de pé como Ministério de Pregação, continuarmos de pé, meu irmão e minha irmã, como profetas, anunciando como profetas. Estou aguardando a entrada agora do nosso coordenador estadual, Marcelo Tatal. Se você puder aí compartilhar essa live, e a live ficará salva no YouTube da RCCBH. A live ficará salva lá no YouTube da RCCBH para que você possa rever novamente depois, tá bom? Mas que alegria. Estamos só aguardando agora o nosso irmão entrar aí, Marcelo, para que a gente possa dar seguimento ao conteúdo. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, você que é pregador, e se no seu grupo de oração ainda não está acontecendo o grupo de oração online, seja pelo Google Meet, seja pelo Zoom, as plataformas que estão abertas aí para a gente rezar de forma online, à distância, né? Porque precisamos nos manter o distanciamento. Você possa aí procurar o seu coordenador também no grupo de oração, vocês possam se ajuntar, organizar, rezar e fazer o grupo de oração acontecer. É tempo de assumirmos o protagonismo, assumirmos o nosso chamado, e se não podemos nos encontrar, que possamos rezar à distância, mas sempre buscando as novas formas, as novas tecnologias. Amém? Então, que alegria mais uma vez. E aí eu quero falar para vocês, meu irmão, minha irmã, já retornando aquilo que nós teremos no próximo sábado, às 18 horas, sobre essa dificuldade que muitos pregadores estão tendo de se localizar enquanto ministério de pregação, se localizar nesse terreno que parece ser tão árido. Como evangelizar nesse terreno tão árido, nesse terreno tão difícil? Então nós traremos essa formação a esse respeito. Como buscar manter a constância, né? Tão difícil, às vezes, o acolhimento, o estar próximo. Nós que somos carismáticos sentimos falta deste calor, né? Deste abraço.
e sentimos falta de estarmos juntos ali. Como manter a brasa acesa sem o calor humano dos irmãos? Enfim, que nós possamos, que essa live, essa formação será nesse sentido. Deixa eu só chamar o Marcelo aqui, para que a gente possa iniciar, tá bom? Já iniciando, para que a gente possa trazer essa formação, como eu já disse para vocês, trazer um pouco do resumo do Congresso Nacional do Ministério de Pregação. Foi um congresso online. Deus te abençoe, Adão Damião, grande amigo de Ibirité. Que alegria poder estar com você aqui. Nós já estamos iniciando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz, Adão. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Segundo o mesmo Espírito. Marcelo Tatal, boa noite. Fala, meu querido. Na paz? Paz de Deus, tudo bem? Como é que você está? Na força? Na força, graças a Deus. Conseguimos, graças a Deus, né, irmão? Ô, irmão. Esse tempo é um tempo difícil mesmo, irmão. As internets estão muito ruins, né? Mas Não tá fácil. Eu também tive alguns problemas de internet aqui, mas está dando certo agora, graças a Deus. Amém. Amém. Então, que bom que está conosco, irmão. Partilhar com a gente um pouco, então, sobre o Congresso, né? Isso, irmão. Partilhar com a gente um pouco sobre aquilo que foi esse Congresso fantástico, que reavivou os nossos corações. Tantas pessoas que foram reavivadas, né? Cada pregação, cada ensino, cada formação ali que foi abrasando novamente os nossos corações. E aí eu queria deixar a palavra para você, então, para que a gente possa partilhar um pouco sobre tudo isso, né? Que você possa trazer para nós como nosso coordenador e como nosso pastor aqui no estado de Minas Gerais, aquilo que o senhor inspirou, aquilo que você viveu, aquilo que você acha que nós aqui do estado de Minas Gerais, propriamente aqui na Arquidiocese de BH, aquilo que nós temos a viver nesse tempo, né? Sabe, irmão, primeiro eu quero consagrar nossa conversa à Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por nós, né? Por esse ministério, por toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo teu chamado, pelo esse tempo que você está à frente aí. Te agradecer pelas vezes que nós estivemos aí em BH e o quanto você foi espetacular conosco, né? Nos ajudou bastante. E eu acho que esse congresso a gente tem que colocar mesmo pelo debaixo da intercessão. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Pois é, irmão. Esse congresso que foi agora nos dias 12, 13 e 14, né? Teve o tema Vossa Palavra é um facho que ilumina meus passos, que é o Salmo 118, no capítulo 5. E quando nós nos reunimos enquanto núcleo nacional para discernir esse congresso,
e todo o núcleo nacional do Ministério, né, com mais todos os coordenadores estaduais do Ministério de Pregação, a palavra que Uhum. gritou no nosso coração foi essa, porque a gente vê que é um tempo de realmente todos os pregadores pregarem a palavra de Deus, né? Atualizar essa palavra na vida de cada um, porque na minha e na sua vida, o que fez com que nós mudássemos e que quiséssemos estar nesse caminhar? Foi a própria palavra de Deus. Então ela é que convence, ela é que cura, ela é que transforma, ela é que nos traz uma vida nova. E essa é a Uhum. graça desse tema. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos. E é uma alegria muito grande, porque como esse tempo de pandemia, de quarentena, essa ideia surgiu lá no, no núcleo nacional e, Uhum. e o tempo era muito curto. O tempo era muito curto. Você vê, o primeiro congresso que nós realizamos já no ano passado, enquanto a Beatriz ainda era coordenadora, nós tivemos quase 9 meses para organizar. Ou mais, um Uhum. pouco mais de 9 meses, quase 10, né? E hoje não. Nós fizemos esse congresso, nós organizamos ele aí em torno de 90 dias, mais ou menos. Foi muito rápido, foi de uma intensidade muito grande, onde todos nós, né, cada coordenador do Estado, teve que se desdobrar mesmo e se desgastar para poder fazer isso acontecer. E a recompensa veio. Nós tivemos Uhum. 13.300 inscritos, irmãos. Mais de 13.300 inscritos em todo o Brasil. Minas Gerais, que no primeiro congresso tinha participado com mais ou menos 400 pessoas, nós tivemos em Minas Gerais, nesse congresso, 972 inscritos, Glória a o que Deus. foi uma Glória. alegria. E assim, desde já eu quero Uhum. agradecer a você que nos apoiou, nos ajudou aí, e todos os coordenadores diocesanos do Ministério de Pregação que não pouparam esforços para convidar os seus para fazer com que esse congresso acontecesse. E o bom de tudo isso, viu, Renato, é que a gente vê que esse congresso ele trouxe para nós uma dimensão de ensino e de pregações online e de oração online que, que não deixou a desejar em termos de qualidade de nenhum congresso nenhum congresso presencial. E eu acho que esse Uhum. é um marco. Apesar das limitações da plataforma e das limitações pessoais nossas também, porque muita gente não tem Uhum. ainda muita intimidade com a plataforma, com a internet, então ainda tem algumas coisas que precisam ser revistas naquela plataforma, mas foi de uma qualidade muito boa, sabe? Foi Sim. de uma unção muito boa, né? Para aqueles Uhum. que e assim, e aí fica aí, além das pregações, das orações, dos momentos de pocket show que tiveram lá nesses 3 dias, que foi 12, 13 e 14, ainda tem disponível na plataforma vários conteúdos extras que a gente pode entrar lá e ainda, para quem fez a inscrição, ainda saborear até o dia 30, até o dia 12 de julho. Então, essa é Uhum. uma grande vantagem. E foi bacana, porque o Vinícius já foi abrindo o congresso com o seguinte tema, né? Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez. E aí, a gente tem algumas coisas que o Vinícius disse para nós lá que vem mexer conosco enquanto pregadores. Ele escolheu 7 pontos, eu para poder falar para nós, e alguns pontos me chamaram mais a atenção que eu queria partilhar com vocês aí Amém. da Arquidiocese de BH. O primeiro é o primeiro ponto. Deus deseja dar mais do seu Espírito a cada um de nós pregadores. Então, há um desejo de Deus de se entregar a nós. Cabe a mim e a você e a todos os pregadores que estão nos ouvindo a querer mais desse Espírito Santo.
sabe? Amém. É uma graça isso. A outra coisa que me chama atenção nessa fala dele é que o Espírito Santo nos leva a andar no sobrenatural e no sagrado para fazermos a vontade de Deus. Então, irmão, se você, pregador, não está andando no sobrenatural e no sagrado, joelho no chão. É tempo de botar joelho no chão. Para andar no sobrenatural, para ver os milagres, os prodígios, as maravilhas. E nós só vamos fazer isso se nós fizermos a vontade do Senhor. Sabe, irmão, Amém. O povo fica assim, há tempo, cadê aquele fogo dos grupos de oração? Cadê aquele tempo que acabou, que sumiu? Irmão, começa a andar debaixo do sobrenatural e no sagrado. E comece a fazer a vontade de Deus, que aquele tempo vai voltar nos nossos grupos de oração. Amém. Não tenho dúvida, Amém. não tenho dúvida. Talvez a gente tenha em algum lugar. Cada um tem uma... Travou aí? Cada um Estou te tem escutando, uma... pode falar. Tá, beleza. Cada um tem um momento em que pode ter sido travado o seu caminhar. É tempo da gente olhar para o Espírito Santo e deixar que ele nos leve a andar nesse sobrenatural. Sabe? Porque é uma coisa que nós temos que viver enquanto pregadores. Viver no sobrenatural, andar no sobrenatural e no sagrado para fazer a vontade do Pai. Irmão, isso é uma alegria para nós, é um avivar no nosso ministério. Sabe, é um avivar. Porque ele vai dizer assim também, o Vinícius disse também, somente cheios do Espírito Santo é que poderemos ser eficazes, servos, agradáveis a Deus, úteis em suas mãos e cumpridores da sua vontade. Então, só cheio do Espírito Santo, nós vamos ser eficazes servos, servos agradáveis a Deus, úteis nas mãos de Deus e cumpridores da vontade de Deus. Sabe, a graça passa por mim e por você, Renato, enquanto pregadores. E esse congresso trouxe isso para nós, trouxe esse reavivar de entender que a graça passa sobre nós. Eu me lembro bem, quando eu cheguei na renovação, que eu já estava caminhando, não tinha muito tempo, uns 3, 4 anos, quando o Rogerinho era então coordenador do Ministério de Pregação do Estado, e ele trouxe para nós de uma visão, de uma visualização que ele tinha, que todos nós, pregadores, éramos como um cano, aonde passava a água pura do Senhor. É que a gente não podia deixar esse cano parado, porque senão iria passar água enferrujada, água suja, água que não atendia. Está aqui, até daquele tempo, se não me falha a memória, em 2005, 2006, por aí, mais ou menos isso. É muito tempo já, né, irmão? E aí e ele se faz presente hoje. Se faz presente quando ele diz para nós, nós devemos ser eficazes servos, agradáveis a Deus, úteis na mão de Deus e cumpridores da sua palavra, para que jorre a água viva. Jorre a água viva que vem para nós, irmão. É uma bênção, sabe? É uma bênção. Eu fico doido com um negócio desse, porque a gente vê que é uma coisa atual. Deus se faz atual para nós. O Espírito Santo se faz atual para nós. E é uma coisa que nós temos que estar debaixo dessa bênção do Espírito Santo. Nós temos que estar debaixo dessa obediência. Nós temos que estar debaixo de uma humildade. E eu me lembro, agora falando disso aqui, eu me lembrei que na missa do Congresso, o padre que celebrava para nós diz assim para nós: quanto mais eu entro na chaga aberta do peito de Jesus, mais eu me apaixono por ti, Senhor. E assim, irmão, quanto mais a gente adentra nesse mistério, quanto mais a gente vai vivendo e vai relembrando, quanto você já passou de graça, irmão, no seu ministério? Quantas bênçãos você já... Não, quantas bênçãos, quantos corações a sua palavra já curou? Você não tem dimensão, Renato.
Nós não temos dimensão de Não quanto temos. Deus já operou através da sua palavra, da sua boca, da palavra Um pregada ou e outro anunciada. testemunho chega. Um ou outro Chega chega, irmão. Porque isso, exatamente. Mas se chegasse deixa eu só. todos, a gente ficava. A gente se perdia. Exatamente. Deus, Deixa eu só Deus é fazer tão maravilhoso. uma colocação aqui, desculpa te cortar, irmão. Não, Mas não. é interessante que a nossa dificuldade, às vezes, de entender que nós somos chamados a anunciar as coisas espirituais. Isso, E como anunciar aquilo que é espiritual? Sendo espiritual. isso. Não tem As outro técnicas jeito. são boas, as oratórias são boas, o conhecimento é bom, mas até uma palavra inspirada, se não for no momento oportuno, não é espiritual. Não é Se não for espiritual, no irmão. momento que Deus inspira, exatamente. Então a palavra Pode ser uma ela frase é capaz. bonita, uma frase de impacto, mas não vai Se causar o não for efeito que no. precisa. Exato, exato. Mas pode continuar, irmão. Bacana. Não, é uma benção, irmão. Bacana demais. Eu gosto dessas interferências. Você pode entrar e a gente vai crescendo Amém. junto. E aí, irmão, e aí Amém. foi caminhando o Congresso, depois veio João Cláudio Rufino, que é um grande conhecedor, e eu gosto muito do João, mas a gente sabe também que o nível da pregação dele talvez até não atinja a muitos, e tem gente que fala, nossa, o cara fala bonito, mas eu não entendi nada do que ele disse, mas é o cara que a gente precisa de seguir e espelhar no nosso Sim. meio, né? Então a gente vê assim, ele traz um tema bacana que é chamar Israel, que está lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, e ele traz assim uma coisa fantástica, que vem quase que dizer a mesma coisa que, em outras palavras, o que disse Vinícius, né? Ele diz assim: somos portadores de um conteúdo que vem de Deus, a revelação divina. Então, irmão, se o conteúdo da sua pregação não é revelação divina, ô irmão, joelho no chão, para tudo e começa de novo. Para tudo e começa de novo. E ele vai dizer mais, que é preciso que a gente tenha uma obediência ao que Deus revelou e revela para cada pregação. Sabe, irmão? Eu tenho dito aonde eu tenho passado, né, e a gente tem falado em algumas lives, alguma coisa assim, que nós não temos o direito de requentar uma pregação por melhor que ela tenha sido. Sim. E nós temos visto muita gente requentando pregação, irmão. Porque foi boa, porque foi bacana. E aí, nesse tempo, né, que a gente tem os temas, né? Eu te pergunto, o ano passado, quantas vezes você pregou Romanos 5:5? Nossa. Muitas vezes. E cada vez não foi diferente? E cada vez não foi diferente? Pois é um irmão. público diferente, é um uma mover obediência ao diferente, que um Deus tempo revela. diferente. Sim, É uma a gente obediência percebe ao que isso. Deus revela. A gente percebe isso por exemplo, encontros de carnaval. Aqui na Arquidiocese acontece dezenas de encontros de carnaval. E aí, se a gente não se atém a buscar de Deus o que Deus quer para aquele povo ali, naquela hora, naquele dia, nós vamos fazer uma pregação só. Mas não é um roteiro que eu tenho que levar, né, irmão? É uma revelação para aquele tempo. Uma É uma revelação para aquele revelação para povo. aquele tempo. E essa revelação, ela vem da intimidade com Deus, sabe? É uma maravilha. João Cláudio, eu falo que essa pregação dele, para mim, foi uma das que mais mexeu comigo. E eu falo, a gente sabe que Minas Gerais é um estado de pessoas muito simples. A gente tem pregadores aí que são muito simples mesmo. Muitos até iletrados, né? Um pessoal muito simples. Eu falo, mas que dessa vez, assim, na essência mesmo, ele atingiu aos mais simples com aquilo que ele trouxe para nós. Eu fiquei feliz demais, sabe? E uma coisa assim, que ele disse que também me chamou muita atenção. Pregar a palavra, se a obediência não for a Deus, se perde a promessa.
Olha que coisa fantástica, irmão. Sabe? E ele vai completando, dizendo que cuidado em pregar conteúdos da cabeça. E ele ainda dá um nome, de pirotecnias da fé. Nós temos que pregar aquilo que Deus revela, irmão. Sabe? Aquilo que está... Eu me lembro de um irmão, o João Walter. O João Walter, ele foi coordenador do Ministério de Música e Artes da Renovação, na coordenação que antecedeu o Marcos Volcan. Acho que foi do Marcos Volcan. Primeiro mandato do Marcos Volcan era o João Walter. O João Walter estava um dia em um palco de um congresso nacional. E isso eu ouvi do João Walter várias vezes. Eu era íntimo dele, um grande amigo. Ele estava lá nesse congresso e ele falou assim: Deus, me dá uma música para mim cantar. E Deus falou assim: canta parabéns para você. Eu falei assim: Senhor, você está ficando louco. Você está ficando louco. Como é que eu vou cantar parabéns para você aqui no congresso? Ele canta, irmão. E ele começou a cantar em obediência a Deus. Aqui, ó. Pregar a palavra em obediência. Se a obediência não for a Deus, se perde a promessa. Naquele momento que ele cantou parabéns para você, aquele congresso inteiro desabou em curas e milagres de tanta pessoa que foi tocada por aquela canção. Pessoas que nunca tinham tido uma festa de aniversário, pessoas que perderam os pais no dia do seu aniversário, pessoas que sonharam com uma festa de 15 anos e não tiveram. Então foi de uma unção extraordinária. Ele falou assim, que jamais, em sã consciência, ele como um homem de Deus, ele faria um negócio desse. Está aí o exemplo. Pregador, se vem de Deus, vai. Apaga o medo, né? Seja dependente, seja obediente a essa coisa. Temos levado, e uma coisa que o João dizia assim também, além de nós obedecermos, nós temos levado o povo a obedecer a palavra de Deus. Sabe? É uma bênção, irmão. Nós temos levado o povo a obedecer a palavra de Deus. Sabe? Se Deus, e ele vai completando, se todos obedecem, Deus faz prosperar. Então, irmão, Shema Israel, sabe? Deus quer que o povo ouça o que ele quer dizer. E cabe a mim e a você, a todos nós somos pregadores, fazer isso. Deus quer que o povo ouça o que ele quer dizer. Não é o que eu, o Renato, ou o Rogerinho, ou o Zé Carlos, ou o Daniel, qualquer um que seja. Se for o que Deus quer falar, está na paz, irmão. Se não for, infelizmente, o nosso povo ainda é um povo que se perde por ser cabeça dura, né? Eles ainda confiam muito em pregadores de nome ou nome de pregadores. E nós estamos perdendo tempo com isso, irmão. Infelizmente, a gente perde tempo com isso, né? Porque nós temos que preocupar que se o pregador vai trazer a palavra de Deus, o Shema Israel, a notícia, a revelação, aquilo que vai transformar a vida. Porque o meu testemunho, por mais bonito que seja, se ele não for debaixo de uma unção e da vontade do Senhor, se não for dado na hora que ele quer, de nada ele vai ter valor. Eu posso até emocionar alguns, fazê-los chorar, mas eu não vou conseguir mudar a vida deles. Sabe? A gente olhando para... Claro. E aí o João Cláudio Rufino vem fechando para nós, dizendo assim: o que você tem levado em suas pregações? Aventuras, ideologias, shows,
discursos baratos, imitação. O que você tem levado? Nós somos portadores da revelação. Se esforce, busque sair da acomodação, estude a palavra e leve a revelação de Deus àqueles que estão te ouvindo. Você é responsável no tempo que você está diante de um púlpito, diante de um povo, a ser o porta-voz de Deus. Essa é a grande graça. Sabe? Aí ele vai fechando. E o caminho e o local para se fazer isso é a palavra de Deus. Não ler a Bíblia é vergonhoso para nós. Não estudar a Bíblia é vergonhoso para nós. E aí isso dói, né? Isso dói. Isso dói. Sabe? Mas é isso. É um tempo que nós temos que pegar esse congresso e fazer diferente. Renato, eu acredito que todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe. Resta para nós criar coragem de caminhar, né? De ouvir o que Deus já falou para nós, já falou para aqueles que nos antecederam, porque se nós chegamos até aqui foi porque teve pessoas que nos antecederam. E aí vem para a terceira pregação, que foi o padre Micael. Foi Deus falou outrora aos nossos pais, Hebreus 1:1. Deixa eu só fazer uma colocação, Marcelo, dá licença. Antes de você entrar para a pregação do padre Micael. Olha que interessante que você disse. Acredito que todos nós sabemos o que fazer e como temos que fazer. Eu acho que a grande dificuldade nossa, sabe, Marcelo, é como essa agitação que a gente vive e a gente só quer resposta o tempo todo. A gente quer uma coisa rápida, quer uma coisa prática, quer uma coisa... E acaba que nós não nos atentamos ao essencial. A gente quer fazer um curso rápido de oratória, quer fazer um curso disso de Bíblia, fazer um curso de hebraico, quero aprofundar teologia, mas o básico para falar de Deus é a palavra. É a palavra, irmão. É gastar tempo com a palavra. É gastar tempo com a palavra. Nós sabemos como fazer, Marcelo. Está com ela na mão. Nós sabemos. Aqui, né? Nós sabemos. É o que eu te falo, irmão. Nós sabemos. Nós sabemos, está aqui. Aqui está tudo que nós precisamos, irmão. Nós sabemos. Mas nós somos absurdos, somos teimosos. A gente quer outros caminhos, outras vias. Nós já sabemos. Mas amém. Pode continuar aí agora sobre o Padre Micael. Padre Micael começa dizendo assim: a palavra de Deus realiza tudo aquilo que ela se propõe. Ela é criadora, realizadora e constrói. Então, irmão, nós sabemos que é ela que nós temos que estar com ela na mão. Nós temos que estar com ela na mão, sabe? A palavra de Deus é o carisma do profeta. Irmão, é o carisma do profeta. Olha a profundidade disso. Nossa, demais. Nós, enquanto pregadores, a palavra de Deus é o carisma do profeta. Sabe? Todos nós temos essa vocação profética, está em cada batizado, né? Então, consagrado a ser profeta, sacerdote e rei. Então, irmão, nós temos que fazer isso. Ser dependentes dessa palavra, né? O profeta proclama a palavra e ela se realiza. Mas tem muitas pessoas no nosso meio, irmão, que ainda têm dificuldade em se assumir como profeta. Ah, não, isso é lá para os pregadores famosos, isso é lá para... Não, irmão, não. Deus quer contar comigo e com você, na nossa pequenez, na nossa limitação mesmo, né? Mas contar conosco. Desde a pequenez da limitação, mas com a palavra na mão. Dependente dela, sabe? A eficácia da palavra é que distingue o verdadeiro profeta do falso profeta. A eficácia da palavra é estar com ela.
é ser proclamador dela, das verdades contidas na palavra. Esse é o chamado para todos nós. Sabe? Quando a gente fala de profetismo, a gente pensa em grandes coisas, né? Não, irmão. A palavra, ela é simples. E ela se faz simples para ganhar todos nós. Então nós só temos que ser esse homem e essa mulher que tem um chamamento específico, assumir esse chamado e proclamar a palavra. Outrora Deus falou aos nossos pais. Hoje Ele quer falar para mim e para você. Quer falar para aqueles que estão nos ouvindo. Ele quer falar para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele quer falar para toda Minas Gerais. Ele quer falar para todos nós. Proclame a palavra, irmão. Proclame. Amém. Seja o profeta desse tempo. Eu acho que a diferença, Marcelo, é o seguinte, é uma revelação que Deus me deu há muito tempo atrás. A gente quer a palavra aqui, ó, mas ela tem que estar aqui, ó. A gente quer decorar tudo, quer decorar todos os livros, quer decorar todo o contexto histórico, e é bom a gente estudar, e eu incentivo, eu sou um apaixonado por estudar, mas aqui ela não causa profetismo, a palavra na mente, ela está só na razão. Agora, quando ela entra no coração, quando ela move a minha vida, quando ela move o meu interior, ela me faz profeta. Ela me faz anunciar verdadeiramente. Pode continuar, desculpa interromper, que eu estou empolgado. Não, vamos, Beth Broker, irmão, pode me interromper, a gente está aqui para isso mesmo. Sabe, irmão, nós o ano atrasado, né? Foi o ano, no ano de 2018, nós começamos a fazer um estudo da palavra, até o pessoal de BH. Era eu, Zé Carlos, Zé Geraldo. Você estava nesse estudo também? Já estava lá, né? Nós começamos aquele estudo. Rapaz, como aquilo foi fantástico para mim. Sabe, nós não chegamos a concluir, porque todo mundo tinha, né, um corre-corre, e aí nós conseguimos concluir. Mas como foi fantástico. Eu estudei todo o Antigo Testamento, irmão. Como ela é assim, e numa visão que o Zé Geraldo, né, que eu gosto demais do Zé Geraldo da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Zé trouxe assim um refresco para nós, quando ele dizia assim, olha, a palavra tem que estar no coração. Irmão, e eu comecei a estudar essa palavra com o coração e não com a mente, igual você estava falando. Como eu cresci enquanto cristão, enquanto homem de Deus, sabe? Para mim aquilo foi uma bênção. E aí a gente vai lá para o padre Eduardo José. O tema dele era porventura entendes o que estás lendo? Atos 8, do 26 ao 40. E ele começa dizendo assim, não conhecer a palavra é desconhecer a Jesus Cristo. Essa também é de matar, né, irmão? Porque tem muita gente que fala, fala de Cristo, fala de Cristo, fala de Cristo, sem estar amparado na palavra de Deus. Sabe? Sem estar amparado naquilo que nos constrói. Sabe, irmão? É assim, eu me lembro de quantas vezes, né, a gente ia estudar, né, que eu ia muito estudar a palavra, para mim ter ela aqui, na mente. E esse novo que você traz para a gente ter ela no coração, nós tivemos naquele estudo, que para mim foi uma graça de um encontro com a palavra, assim como dizia o padre Eduardo José. É preciso que a gente tenha um encontro com essa palavra. Que possa ter um encontro para amar. Porque a gente só vai ter um encontro para conhecer. E conhecer para amar. Porque se você só ama aquilo que você conhece. Você lembra quando você encontrou a sua amada esposa? Primeiro foi um encontro. Depois um conhecimento. E depois um amor. Assim é com a palavra. Nós temos que ser esse homem e essa mulher que vai primeiro
ao encontro. É ir ao encontro dessa palavra. E sem ressalvas, e assim, desnudo de preconceitos, de opiniões, apenas um encontro. E a partir desse encontro começar a conhecer. E assim que conhece, é tempo de amar. Porque só se ama aquilo que se conhece, sabe? Então, prepara-te, levanta, entra no movimento da palavra, dizia o padre Eduardo José. Nós preparamos pregações a partir de livros, não preparamos pregações a partir de livros, embora eles sejam bons, e sim a partir da escuta e da experiência com Deus. Sabe, isso aqui para mim foi também de uma grande valia. Quanto a gente tem visto muitas pessoas buscando pregações no Sorrindo para a Vida de manhã para pregar de tarde, para pregar à noite, buscando nos livros do padre fulano, do padre Beltrano, e quanto na verdade. Nos sites, Nos né? sites. E aí, Exatamente. irmão, nossa Deus, e aí vai até em site que não é católico, né? Com outras tendências de doutrina. Irmão. Isso é muito triste. É tempo do nosso povo acordar e voltar para a palavra de Deus. Voltar para para intimidade com ela. É um tempo de intimidade, viu, Renato? Eu vejo que mais do que nunca. Muito me preocupa, porque eu tenho conversado, a gente, como coordenador do Estado no Ministério de Pregação nesse tempo, a gente conversa com pessoas de todas as regiões do nosso Estado. E o nosso Estado, ele é totalmente diferente, porque nós temos aí 5, 6 macro-regiões que são como se fossem estados dentro de um mesmo estado, com hábitos alimentares diferentes, linguagem diferente, costumes diferentes, climas diferentes, tudo diferente, né? A gente tem a oportunidade de ter um estado transcontinental, eu costumo dizer, 28 dioceses, quando a gente fala isso lá no núcleo nacional, os caras falam que a maioria lá tem 7, 3, 4. Quantas dioceses tem? 28. Pô, o cara quase fica louco. Então, mas há uma coisa que eu tenho visto nessas 28 dioceses. O nosso povo até começou muito forte nesse tempo de quarentena, de reclusão. Mas as pessoas estão se perdendo ao longo do caminho. Eu acho que é porque elas estão se afastando da palavra. Sim. Sim. Eu falava isso ontem, sabe, irmão? Partilhava um pouco sobre com o núcleo de coordenação aqui da Arquidiocese. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí nós temos as lives do Ministério de Pregação, nós temos a formação, um grupo de oração online que acontece, mas da mesma maneira que nós temos todos esses movimentos para nos levar para Deus, existe uma enxurrada de coisas acontecendo também que nos tiram de Deus, que nos levam a ter saudade da vida velha, que nos levam, e aí vai nos afastando, tirando o nosso foco. E a gente vai se perdendo, aí nós vamos percebendo que às vezes... Pode falar. Renato, é assim, olha, parece que é como que para se perder, o inimigo vem como que trazendo em conta-gotas para nos roubar. Sabe? Pequenos detalhes. Olha, irmão, eu passei aqui em 2 semanas, eu perdi um grande amigo e um colega de trabalho, assim, era de outro gabinete, não tinha intimidade, mas era colega de trabalho, trabalhava no mesmo local. Um pai de um amigo, um irmão de um amigo e um ex-promotor que era assim, foi um cara bacana, foi de convívio nosso por muitos anos.
todos eles, em 2 semanas, todos eles faleceram por infarto fulminante. Não. Irmão, sabe, cada dia que acontecia era como se um conta-gota fosse me roubando a graça. Fosse me colocando preocupações. Todos eles dentro da minha faixa de idade. Né? Hoje eu tenho 56. Então, um com 56, outro com 52, outro... Sabe? Aquilo parece que foi me roubando, irmão. Ontem, anteontem, esses dias eu estava super desanimado com isso. Ontem, depois da nossa reunião do núcleo estadual, onde os meninos rezaram para mim, rapaz, eu fui tomado de um novo ardor, de uma nova vontade, que eu vou te contar. Eita. Tanto que hoje os meninos fizeram uma proposta ontem, acabamos, era 11h30 da noite. Hoje eu já mandei para todo mundo, o estado inteiro já está com essa proposta correndo, né? Já está aí no colo de todo mundo, já está no seu colo aí. Como se dará, nós não sabemos, mas vamos fazer, irmão. Vamos unir esse Estado em torno desse Ministério de Pregação. Vamos fazer a coisa acontecer, irmão. Eu preciso de vocês, Deus precisa de vocês, precisa de cada um de nós, no seu lugar, na sua colocação, no seu tempo. Nós precisamos disso, irmão. Nós não podemos deixar que uma morte, nós não podemos deixar que um irmão que está doente passe. Sabe, irmão, olha, por 3 semanas seguidas, pessoas com quem eu estava em contato foram diagnosticadas com Covid-19 lá, e eu nesse tempo correndo para um lado e para o outro, falei assim, meu Deus do céu, agora peguei mesmo. Não, vamos, passa, vai lá fazer exame, nada. Tal. E vai, agora peguei nessa semana. Não, vai para frente. Irmão, é um susto que a gente passa. Porque já é gordinho, já não é tão novinho assim. Então tem que tomar cuidado, filho. Sabe? Amém. Então, mas isso nos rouba a graça. Nós não podemos deixar que a graça nos roube. E vamos lá para a 5ª pregação. O padre Antônio Marcelo, José. deixa eu só te interromper mais uma vez. E você colocou algo e eu queria... tocou forte no meu coração, sabe? Abrasou aqui. Agora eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo agora essa live, você que vai assistir posteriormente, e você está se sentindo talvez pequeno nesse tempo, talvez até inútil nesse tempo em que as redes sociais elas estão mais em ênfase agora e você não tem a oportunidade de estar em um grupo de oração presencial para pregar e não tem tanta intimidade, mas o que o Senhor coloca no meu coração para você agora, você faz parte. Você também é necessário nessa obra. Oh, glória a Deus. Seja na obra para evangelizar via internet, mas seja na obra para evangelizar numa ligação, seja na obra para evangelizar numa mensagem, seja um supermercado que você pode ir, uma farmácia. Você, meu irmão, minha irmã, que está escutando agora, você faz parte disso. O Senhor te chamou para ser profeta. Assuma o seu chamado. Não existe profeta menor ou maior. Não existe um menor ou maior. É você, bacana, meu irmão, minha irmã. Bacana, Amém. Irmão. Amém. Isso é uma profecia, viu, Renato? Glória a Deus, que os irmãos que estiverem escutando isso, tomem posse. Porque Amém. o profeta não é só aquele que está com o microfone na mão, mas aquele que está o tempo todo a serviço do Senhor. Aquele que é o porta-voz, o arauto, o anunciador a serviço Amém. do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, olha o tanto que é providente. Olha o tema dessa pregação do padre Antônio José. Nós pregamos a Cristo. O profeta é aquele que prega a Cristo. Amém. Irmão. Amém, irmão. O assunto de sempre das nossas pregações é o Verbo encarnado, cujo nome é eterno, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele, irmão. É Ele que muda todas as coisas. Amém. Onde eu estaria hoje se não fosse Jesus Cristo entrar na minha vida, irmão? Onde você estaria? Onde, né, irmão? Aonde nós estaríamos? Irmão, você que está nos ouvindo agora, onde você estaria se não fosse Jesus Cristo entrar? E se estaríamos em algum lugar, e se irmão? estaríamos. Irmão, nós éramos 7 amigos. 7 amigos
que éramos da noite, da farra, da bebida e outras coisas mais. Éramos músicos, e dos 7 amigos só eu estou vivo, irmão. Aonde Amém. estaria Porque eu Deus quis. se não fosse ter esse encontro? Pregamos a Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Porque não é fácil. É morrer todo dia para as nossas vontades do passado, para a cebola do Egito, para poder fazer a vontade de Deus. Sabe? Amém. A substância do nossa conversa, de toda a nossa conversa, tem que ser Jesus Cristo. O seu chamado na RCC é pregar o amor de Cristo. Não, o assunto da RCC não é a RCC. Não é a renovação carismática. É Jesus Cristo. Nós estamos nos perdendo muito, sabe? O propósito da nossa pregação não é que se encante com a renovação, mas o nosso propósito é que tenha encontro com Jesus Cristo, que essas pessoas vá ao encontro de Jesus, que essas pessoas tenham a vida mudada por Jesus. Foi assim com a samaritana, foi assim com Zaqueu, foi assim com tantos, com Pedro, com tantos outros, foi assim com Paulo. Foi assim com o Renato Gregório, foi assim com o Marcelo Tatal, foi assim com o Rogerinho, foi assim com o Wellington, foi assim com o Miguel, foi assim com o Zé Geraldo, foi assim com o Zé Carlos Carreiro, foi com todo mundo, irmão. Foi assim com o próprio Zé Carlos, né? Tanta gente que teve um encontro com o Senhor, a vida foi mudada. É esse. É nós que somos o povo responsável de promover esse encontro. Amém. Nós somos Amém. o povo. Nós somos tem, como é que chama? Promoter. Tem pessoal que promove festa aí, o pessoal tem o nome de promoter, né? Eu costumo dizer muito, nós somos os promoter de Jesus. Nós estamos aqui para promover uma festa de encontro do Cristo com aquele que quer mudar de vida. É isso, irmão. Nós somos esses profetas promoter de Jesus Cristo. Sabe? Então, em tempos bons ou ruins, a imagem de Deus é Jesus Cristo. Já dizia o padre Antônio José. É Jesus Cristo. Pode ser tempo bom, pode ser tempo ruim. A imagem de Deus é Jesus Cristo. Sabe? Amém. Jesus é quem nos tira da escravidão do pecado. Então é nesse encontro que ele proporcionou para mim e para você e para todos que estão nos ouvindo, que nós somos libertos da escravidão. Muitos ainda, na nossa humanidade, ainda teimamos em querer voltar. A nossa carne frágil, fraca, ainda teima em querer voltar. Ainda mais quando nós estamos sob pressão, sob angústia, sobre momentos difíceis como esse que nós estamos passando, sobre tribulações. A gente quer voltar para aquele conforto da escravidão. Mas não é esse o chamado do profeta. O chamado do profeta é esse. Sabe? Que seus lábios peguem fogo quando pronunciar o nome de Jesus. Que seus lábios se incendeiem com o nome de Jesus, para que você possa incendiar os corações que estão necessitados de ouvir essa palavra. Ora, irmão. Né? Ora. Nós éramos escravos do pecado, como está dizendo o Zé Carlos aqui. Nós éramos escravos do pecado. E hoje, com a graça de Deus, e muita luta, muito joelho no chão, nós somos chamados a ser portadores da boa nova. De escravo a portador da boa nova. Profeta, profetas e profetas, profetizas desse tempo. Nós somos chamados a isso, sabe? Não dê outra coisa a seus irmãos a não ser Jesus Cristo. O resto, deixa que o mundo dá. Mas você, enquanto pregador da palavra, não dê outra coisa aos irmãos que não seja Jesus Cristo. Nós somos chamados que haja concordância entre o seu coração e o Espírito Santo para anunciar Jesus Cristo.
Então é preciso de abrir o nosso coração verdadeiramente. Quanto tempo nós temos ainda? Pois é, irmão, está encerrando, na verdade, né? Está encerrando, está acabando, né? Nós estamos com poucos minutos aqui. Aham. Eu acredito que sejam uns 3 ou 4 minutos. Isso, irmão. Então, Mas, enfim, nós vamos deixar 2 pregações para trás aqui, hein, Renato? vamos deixar. Vamos marcar um novo encontro, irmão. Não, Vamos marcar um novo bacana, bacana, encontro bacana. e para a gente encerrar esse momento tão profundo. E eu quero dizer a todos que estão nos escutando, já te agradecendo também, Marcelo, por esta graça de estar presente aqui, trazendo esse direcionamento. E tem gente falando que pode ir até meia-noite, ô Beth, nós temos que dormir. Glória a Deus, enfim. Glória a Eu Deus. quero louvar e bendizer a Deus por esse momento, mas eu quero trazer um direcionamento, sabe, irmão, se você me permite, a todos os pregadores da Sim, Arquidiocese fica de Belo Horizonte que estão nos escutando, bacana. de que nós não podemos e não devemos desanimar. Eu falava mais cedo numa novena que eu estou conduzindo aqui com o pessoal da Arquidiocese. Gente, se nós vemos a circunstância e a circunstância ela parece ser desafiadora, então assuma aquilo para a sua vida ministerial e vai. Se existe uma pedra, que a pedra seja um impulso e não seja um obstáculo. Então, as circunstâncias que nós vivemos hoje e que nos são impostas, nós devemos pegá-las. Você, pregador, pega as circunstâncias que estão acontecendo com você hoje, dentro da sua casa, não está longe do grupo de oração, enfim, está com dificuldade, mas pega essas circunstâncias e faz dela um objetivo para você ser mais anunciador. Pega, se você está dentro da sua casa, aproveita e busca mais uma vivência com a palavra, mas não se desanime, não deixe se desanimar nesse tempo que é tão difícil. Mesmo que pareça um tempo árido, um tempo de deserto, se levanta. Se levanta e continua caminhando, porque logo, logo nós encontraremos terra firme, logo, logo nós passaremos esse oásis, logo, logo nós passaremos por todas essas dificuldades. Amém, irmão. Amém? Renato, eu queria trazer essa palavra de ânimo. Não, foi uma benção essa direção, seu irmão. Só para concluir ela, Amém. eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo. O profeta não tem vida fácil. Se você olhar para todos os profetas que estão contidos na palavra, nenhum teve vida fácil, mas também nenhum desistiu. Porque eles sabiam debaixo da proteção de quem eles estavam. Amém. Sabe? É tempo de a gente realmente, mesmo em toda a dificuldade, pegar a palavra e sair anunciando corajosamente. Não importa o ônus. O bônus vai ser estar com o Senhor. O meu lugar é o céu. Qual é o seu lugar, profeta? Aleluia, meu lugar é o céu. Amém. Glória a Deus. Céu. Só vai entrar no céu aqueles que fizerem a vontade do Senhor, com a palavra na mão. Amém. Com a intercessão de Maria, com a força do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo no coração de cada um de vocês. Irmão, foi uma alegria estar com você. Eu gostei, quer fazer mais live com você. Vamos fazer mais live, irmão. Vamos fazer mais, deu certo. Vamos marcar, vamos pra gente acabar de... Faltou aqui 3 pregações, a gente marca outra pra gente depois bater um papo nela. Nós vamos marcar. Vamos ver se semana que vem a gente marca uma outra live. Glória a Deus. Tá amém. Bom. Glória a Deus. Nós tivemos e permaneceremos unidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe, Marcelo. Deus te abençoe. Seu lugar é o céu, profeta. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.